Fala pessoal, hoje nós vamos falar sobre o conceito de função inversa, bastante difundido aí nos concursos militares, nas provas civis também. A função inversa nada mais é de que a função f a menos 1, é a função que faz o caminho contrário. Vamos entender como? A gente tem uma função f de x, transforma o 1 no 5, transforma o 2 no 7, transforma o 3 no 9. Agora a gente troca esses dois conjuntos de um lugar e escreve aqui, ó, 5, 7, 9, 5, 7, 9. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Repara que a função inversa, então, ela transforma o 5 no 1, que é o contrário do que a função fazia. Transformava o 1 no 5. Tá certo? Então, a gente pode dizer que quando o x é 1, a imagem é 5. Como é que eu escrevo isso ao contrário? Com a função inversa. Na função inversa, ela aplicada ao 5 resulta no 1. Se você reparar bem, o que está acontecendo aqui é que esse cara é o x e esse é o y. Quando eu venho para cá, esse passa a ser o x e esse passa a ser o y, que está escrito justamente aqui, ó. F de x igual a y é equivalente a dizer que a inversa no y é igual a x. Então a gente troca x com y toda vez que quer encontrar a função inversa. Isso está escrito aqui, ó. A gente troca x por y, troca y por x e isola o y. Agora, qualquer função admite uma função inversa? Não. Repara o seguinte, que como tem que ter o caminho de ida e volta, a quantidade de elementos do conjunto x e do y tem que ser a mesma. Isso vai caracterizar para a gente uma função bijetora. Então, repara, para existir a inversa, a função deve ser bijetora, é uma regra. Se o cara falar, a função para admitir uma inversa, ela tem que ser injetora. Não, somente injetora? Somente injetora não. Somente sobrejetora? Não. Ela tem que ser os dois, tem que ser injetora e sobrejetora, logo ela tem que ser bijetora. Tudo bem? Beleza. Dessa forma, a gente repara que o domínio da função f é a imagem da função inversa. Repara que aqui o conceito de contradomínio e de imagem, eles se confundem, porque a função ela é bijetora, contradomínio é igual a imagem, uma vez que a função é sobrejetora, tá? Agora repara o seguinte, um resultado bem interessante é que quando a gente viu lá na aula de composição de funções, se você fizer a composição de funções de uma função com a sua inversa, vai dar sempre um número que está aqui dentro. F a menos 1 de f de 3, então o resultado dessa conta é 3, né? Porque ele faz o caminho de ir e voltar, ó. 1 vai no 5 e o 5 vai no 1. Então se eu for reto, ó, 1 passa pelo 5 e vai para o 1 direto. Então ele volta nele mesmo, gera a função identidade. Tá certo? Vamos ver isso na prática, como é que cai. Eu botei os principais exemplos que sempre costumam cair nas provas militares de como calcular a inversa. Repara que se o cara só pedir a inversa, não é o suficiente. O enunciado ele tem que estar mais completo. Ele tem que dizer o domínio, ou contradomínio, para que seja feita uma análise mais criteriosa. Primeira função, y é igual a 2x mais 3. A gente vai trocar o que está y, vai escrever x. O que está x, vai escrever y. E o próximo passo? Isolar y. Vamos isolar o y, deixei o y sozinho aqui do lado direito. Passo o 3 para lá subtraindo. E o 2, que está multiplicando, passa para lá dividindo. Essa é a nossa função inversa já calculado. Agora, olha que interessante. Eu acabei botando de propósito a lei de formação
da função que está descrita aqui atrás. Se eu colocar 1, tem que dar 5, vamos ver. 1 vezes 2, 2, mais 3, 5. Opa! Isso quer dizer que se eu observar a função inversa, e no lugar desse x eu colocar 5, eu tenho que achar 1. Será que é verdade? Vamos ver. 5 menos 3 dá 2. Dividido para 2 vai dar 1. Então, como exercício aí, você vai testar para os outros dois caras e vai verificar que a letra A realmente satisfaz aí o enunciado, tudo bem? Outro exemplo aí de função inversa, então a letra A já morreu, vamos falar da letra B. Y igual a x² menos 1. Essa é uma, quando aparece ao quadrado, ela precisa que o enunciado seja mais claro. Diga, o domínio são os reais positivos ou não negativos, não positivos, tem que ter uma informação mais clara. Aqui a gente só vai fazer a conta x igual a y2 menos 1. Já troquei y por x, já troquei x por y. Isolando o y2, quando eu for tirar a raiz, tem duas opções de inversa. Não quer dizer que as duas são inversas. Uma das duas vai ser a resposta, tá? Isso vai depender do domínio e do contradomínio associado no enunciado. Se ele falar, o domínio são os números negativos e tudo mais, e aí você vai ver que vai ter que usar essa parte aqui do menos. Ou o contrário, tudo bem? Letra C. É um tipo de função também que costuma cair, que é polinômio do primeiro grau sobre polinômio do primeiro grau. Tem até um macetinho e tal, mas vamos fazer sem um macete primeiro. Trocando y por x, o que a gente obtém aqui? Né? X igual a 3y mais 4 sobre 2y mais 5. Nesse momento, o aluno vem aqui, pega o denominador, passa para lá multiplicando. Nesse ponto, a gente tem y aqui e aqui. Vamos lembrar que o objetivo é isolar o y. Isolar o y. Então, eu passo esse 3y para lá, de tal maneira que eu possa botar o y em evidência. Y, o que sobrou? 2x menos o 3. E isso é igual a 4 menos 5x. Passou dividindo. Essa já é a resposta. Agora, às vezes na resposta, nas opções, aparece isso de um jeito esperto. O que é o jeito esperto? Multiplica em cima e embaixo por menos 1. Esse cara fica... Troca o sinal de todo mundo, né? Mais 5x, menos 4, menos 2x, mais 3. Essa é a resposta. Tem aluno que gosta dessa visão aqui, 3 e 5? 5 e 3. Isso lembra muito matriz inversa, né? 4 e 2, menos 4 e menos 2. Lá quando a gente faz a matriz inversa, como é que a gente faz? A gente troca os elementos da diagonal principal e a diagonal secundária a gente multiplica por menos 1. Lá tem que dividir pelo determinante e tal, né? Mas está aqui nossa função inversa, calculadinha já, tudo bem? Observar sempre a condição de existência, tudo bem? Reparar que aqui o x ele tem que ser diferente de 3 sobre 2. Como a gente viu na aula passada, denominador diferente de zero. Apareceu o denominador em funções, faz diferente de zero. Apareceu raiz de índice par, faz o quê? Maior que zero. Maior ou igual. Tudo bem? Exemplo da letra D. Um outro exemplo clássico que cai numa equação de segundo grau discreta. Já trocando lá o y por x e passando esse y para a esquerda, a gente pega o denominador, passa multiplicando. Aqui tem uma equação de segundo grau disfarçada. Multiplica tudo por menos 1. E aí a gente tem aqui o A igual a 1, o B. Cara, pasme, o B é o menos x. E o C é o 2. E aí usa a fórmula de Bhaskara direto. Menos B, mais ou menos a raiz de delta, tá? B ao quadrado menos 4ac sobre 2 vezes o A.
Como tem duas respostas, é o mesmo caso. Depende do domínio e contra-domínio fornecidos pelo enunciado. Tudo bem? Pessoal, até uma próxima aí.